Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muito prazer que começamos mais uma transmissão do Evangelho no Ar desta semana. Um horário de transmissão ao vivo um pouco diferente do que estamos acostumados. Usualmente nós transmitimos à meia-noite de domingo para segunda. E hoje, em função da festa de Natal, nós estamos fazendo essa transmissão para início às 10 da manhã, dessa véspera de Natal. Então, como de costume, peço a gentileza de que aqueles que possam, que já reservem o seu copo com água, o seu recipiente com água, para que possamos receber através desse fluido maravilhoso, as energias provenientes de Deus, de acordo com as nossas necessidades. E aproveito ainda para solicitar que já se acomodem confortavelmente e que busquem, à medida do possível, já se concentrar no ambiente em que vocês estão, para que possamos juntos darmos mais uma estudada antes do fim do ano com relação aos princípios maravilhosos que nos iluminam a mente e que nos fazem nos tornar pessoas melhores, e acima de tudo mais conscientes, porque o processo que nós temos aqui no Lumina Mentes é justamente isso: iluminar, não que o nosso processo ilumine mentes, mas que as nossas reflexões auxiliem a reflexão, para que possamos de alguma sorte contribuir para a iluminação de nossas mentes na construção de um mundo melhor. Em mais alguns instantes, iniciaremos a nossa transmissão. Então, se acomodem, busquem seus copos com água. E vamos já ouvindo essa melodia, já nos conectando com o ambiente, para que possamos realmente recebermos aquilo que pois bem. Então vamos cerrando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento, elevando a nossa vibração, expandindo a nossa força mental até o mais elevado do universo. Vamos agradecer a oportunidade que temos de aqui estarmos, de aqui podermos receber luz do mais alto, ensinamentos e, acima de tudo, reflexões para que de alguma forma possamos aumentar a nossa capacidade de entendermos a nossa função no mundo e assim tornando-nos pessoas melhores, que possamos, imbuídos desse sentimento, tornar o mundo ao nosso redor melhor. E é na certeza da luz e da misericórdia do grande arquiteto da vida
é que pedimos licença para iniciarmos mais uma vez o estudo no Evangelho no Ar desta semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia a todas, mais uma vez. É com muito prazer que estamos todos aqui reunidos para mais essa transmissão, a transmissão do Evangelho no Ar dessa semana. E essa será a nossa última transmissão do ano, retornando a transmissão a partir do ano que vem. Então, é com muita alegria que vamos celebrar essa transmissão com um ar natalino, né? Então, como de costume, nós vamos realizar o nosso estudo com base no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana. É um livro que contém as explicações dos ensinamentos de Jesus Cristo à luz do conhecimento do Espiritismo. Então, como fazemos de costume, vamos abrindo aleatoriamente. E no dia de hoje somos convidados a estudar o capítulo 27, que trata de pede e obtereis. Esse capítulo ele é formado pelos textos qualidades da prece, eficiência da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E na parte das instruções dos espíritos, nós temos maneira de orar e a felicidade que a prece oferece. E no dia de hoje somos convidados a estudar o texto A Eficiência da Prece. Eu peço licença pelo uso dos óculos. E vamos lá. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso está descrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas, daí, se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas aos que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, e, neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas, dando-lhes vontade para querer, a atividade
para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua vontade soberana. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido. Que basta pedir para que se obtenha. É justo acusar a providência de não atender a todo o pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor do que nós mesmos o que é para o nosso bem. Assim, procede um pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a ele com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudando pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento: ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço em prol de si mesmo. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre terrivelmente de sede. Sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Neste momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive! Que sorte de tomar o atalho da direita e não o da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga
esse atalho e encontrará o que necessita. Porque não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento. Desse modo, o teria convencido da intervenção da providência divina. Foi, antes de mais nada, para lhe ensinar que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e a nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo o perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar, nem de qualquer outra iniciativa. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Pois bem, aí temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre a eficiência da prece. Antes de mais nada, é importante que nós reflitamos a respeito de um ponto que nós já tivemos a oportunidade de comentar anteriormente, mas que é importante que sempre reflitamos. Quem precisa de quem? Deus precisa de suas criaturas ou suas criaturas precisam de Deus? Deus é capaz de viver sem as suas criaturas ou as suas criaturas são capazes de viver sem Deus? É importante que nós reflitamos sobre essa importante questão, porque ela é a chave para que entendamos a importância de algumas questões que trataremos hoje. Ora, quando colocamos a importância da prece, a importância de uma oração, a importância de se rezar, é porque não que Deus não conheça o nosso coração, mas como a passagem trouxe no texto, é preciso que sejamos não como uma criança que quando cai percebe a presença de alguém e apenas clama para que alguém a levante. É preciso, que nós tenhamos o comportamento de adultos que somos, de que ao cair devemos confiar sim na providência divina, confiar sim no amparo, mas por nossa própria força, elevar os nossos pensamentos, fortalecer a nós mesmos, buscar realmente todas as forças que temos ao nosso dispor e que possamos nos esforçar para nos erguer e estarmos novamente disponíveis a seguir a caminhada. O amparo divino não nos faltará, mas é preciso que nós aprendamos que, se não fazemos o esforço por nós mesmos, não teremos o mérito de nossas escolhas, o mérito de nossa trajetória e o mérito das conquistas que venhamos a desfrutar ao longo do caminho. Ora, se nós levantamos por nós mesmos, temos como oportunidade, como mérito,
o esforço que fizemos para não nos colocarmos na posição de vítima, o esforço que fizemos para tentar fazer as melhores escolhas, ainda que tivéssemos todas as dificuldades do mundo, teríamos ainda todo o mérito de efetivamente nos colocarmos como guerreiros em direção à conquista de nossas necessidades. De outra forma, seríamos apenas usufrutuários do concurso recebido do mais alto, sem mérito algum, sem aprendizado algum. E como é importante sempre que nos lembremos, existe, independente de acreditarmos ou não, independente de concordarmos ou não, diversas leis universais. E essas leis universais, elas vão acontecer independente de nossa vontade. O que quero dizer? Existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação. A lei do mérito, a lei do aprendizado. Ora, se não fazermos por nosso esforço, não teremos a reação desse esforço, o aprendizado. Se não temos o empenho de estarmos ali fortes, convictos, focados em seguir, não teremos a reação do aprendizado e do fortalecimento íntimo. Ora, o que temos aqui diante de nós é a constatação de que Deus, por ser um Pai amoroso, por ser essa energia criadora, por ser o arquiteto da vida, oferece a cada um de seus filhos a oportunidade de realmente aprenderem, de realmente se fortalecerem, de realmente se tornarem pessoas melhores. E só é possível que isso aconteça com os aprendizados do dia a dia. Não conseguiremos aprender sem as lições. Não seguiremos adiante na cartilha da vida sem passarmos lição a lição aquilo que temos para aprender. E é importante que consideremos ainda mais. Quando temos a questão da fé, da oração, é importante que, para recebermos, eu vou voltar um pouquinho para fazer uma alegoria. Para que precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro, não podemos usar cartão, não podemos usar cheque, não podemos usar de nenhum outro meio. É preciso que nós tenhamos papel moeda, que nós tenhamos realmente dinheiro para que possamos realizar um determinado pagamento. Ora, se a gente não for até o banco, até uma agência bancária e ali sacar o dinheiro, não teremos o dinheiro. Todos concordam? Pois bem, da mesma forma se processa na prece. Quando estamos em prece e vamos fazer um pedido, por exemplo, é importante que nós nos lembremos de que é como ir ao banco. Não adianta ficarmos em nossa casa sentados, aguardando que o dinheiro apareça. Se precisamos de água, não é conveniente que fiquemos sentados esperando que a água se materialize na nossa frente. É necessário que levantemos e que sigamos até o banco, que levantemos e que sigamos até a fonte de água. Da mesma forma vai acontecer na prece. Se queremos receber de Deus alguma dádiva, algum benefício, algum pedido,
é necessário que, em primeiro lugar, nós nos coloquemos junto a Deus. E a prece, eu tive a oportunidade de participar nessa semana de uma palestra, onde a palestrante colocou de uma maneira muito importante a seguinte colocação: a prece é um canal divino, um canal sublime para que nós nos conectemos com Deus. É um canal sublime para que nós nos coloquemos em sintonia com o alto. Ora, se não fazemos a prece, nós não nos colocaremos em conexão com Deus. E quando eu falo em prece, não estou dizendo daquele conjunto de palavras que, ao colocar as mãos unidas, fazemos para ter o contato com a divindade. Não, esse pode até ser uma forma, mas quando eu digo prece, eu digo em um aspecto mais amplo. Por quê? Veja, se nós pensarmos que somente o ato de falar palavras, falar um conjunto de palavras nos liga com Deus, seria muito difícil, porque vamos pensar, é como se a cada vez que necessitássemos de água, que tivéssemos que criar tubulação direta da nossa torneira para o reservatório de água. E não é assim. Existe uma conexão, uma tubulação fixa que nos liga a torneira ao reservatório. E da mesma forma tem que ser a nossa conexão com Deus. E por isso que, se fizermos somente esse conjunto de palavras articuladas, que muitas vezes sai da cabeça e não do coração, estaremos naquele processo de construir, cada vez que falamos com Ele, uma tubulação para chegar até Ele. Mas devemos lembrar que a prece, ela tem que ser algo muito mais profundo. Ela tem que ser algo vivido. É claro que, dentro do nosso processo de aprendizagem, acontecerá pontos em que vamos criar essa tubulação vai se desfazer ao término da prece, vamos fazer uma nova prece, ela vai se construir novamente, vamos terminar a prece, essa conexão vai se desconstruir. Mas dentro desse processo, quando verdadeiramente nos colocamos como criaturas tentando se ligar ao Criador, através de hábitos, através de uma reformulação de condutas, viveremos um pouquinho mais na tentativa de viver de acordo com as lições do Criador. E quanto mais vivermos em sintonia com o Criador, mais viveremos numa prece que não acontecerá somente em palavras, acontecerá em todos os atos que nós desempenhamos. E é como o Evangelho trouxe. Podemos ser aquele homem que, numa necessidade, recebe aquela graça porque já está em uma comunhão com a criação, com o Criador, e ele, quando recebe, se volta sem palavras bonitas, sem uma criação qualquer, apenas se volta para dentro do coração e diz: obrigado, Senhor, por ter me atendido à necessidade. E simples. Mas ainda haverá aquele homem que pede, recebe, acha que aquilo que recebeu foi por seu mérito individual, sem que houvesse o concurso da providência divina, e que necessita ter um momento de prece para pedir mais. Então, entre esses dois homens, o que existe? Existe uma curva de aprendizado que cada um de nós tem que passar, tem que aprender. Talvez estejamos mais próximos de um do que de outro, mas é preciso que, através do estudo, através da conscientização de quem somos, de quais são as nossas fragilidades, de quais são as nossas
fortalezas, as nossas potencialidades, é que poderemos realmente vencer as nossas fragilidades, vencer aquele homem que somos, para sermos um novo homem, um homem cheio de novas iniciativas, que entende que em cada potencialidade é a ferramenta de que necessita para vencer a sua fragilidade pessoal, lembrando sempre de que se vencemos alguma coisa, se ganhamos alguma coisa, se estamos fortalecidos, muito mais do que merecimento, é por misericórdia do Criador. E é nessa certeza de que somos guiados por Deus é que vamos entrar ficando mais próximos daquele homem que vive em suas ações em constante prece. E quanto mais assim agirmos, meus irmãos, mais estaremos suscetíveis a receber dos anjos do Senhor o amparo de que necessitamos, a palavrinha amiga para que às vezes tomemos uma decisão acertada, a palavrinha amiga para que possamos sentir em nossos corações o acalento necessário, o consolo que devemos receber numa situação difícil. E assim entenderemos que a eficiência da prece não está na quantidade de palavras, não está na beleza e na poesia que colocamos nas palavras, mas sim na conexão que fazemos com Deus mente a mente, na conexão que fazemos de nossas ações com as nossas palavras. A conexão que fazemos de realmente conhecermos a nós mesmos. A conexão que fazemos em realmente colocarmos em prática todo o conhecimento que angariamos em nossas vidas. Porque não há homem algum na face da terra que não tenha ouvido, por um segundo que seja, alguma palavra do Cristo ou de seus enviados, que não tenha o contato com o amor. E qualquer homem que tenha tido contato com o amor, esse homem pode e deve se reformular. E em se reformulando, receberá essa conexão com Deus. Essa via divina, como disse a palestrante, que nos faz vivermos em sintonia com o Criador, recebendo à medida que pensamos. Pensamos e recebemos, pensamos e recebemos. Não porque criamos o nosso ato de pensar como um grande petitório, mas porque, ao vivermos em consonância com os desígnios do Criador, criaremos ao nosso redor faculdades que ainda não temos a consciência de que o universo responde à medida que pensamos, e que se pensamos elevadamente, se pensamos junto com o Criador, junto de Deus, se pensamos com o amor, já estamos criando a possibilidade daquele nosso pensamento se materializar, para fazermos nós hoje melhores do que fomos ontem, na construção de um amanhã mais feliz. E assim encerro a parte do Evangelho e gostaria de abrir para os comentários. Existe a caixa de texto aqui da nossa transmissão. Caso haja algum comentário, caso haja algum complemento ou ainda alguma dúvida, podem utilizar desta ferramenta e que utilizaremos para o nosso intercâmbio. E as dúvidas que houver, nós responderemos à medida do nosso conhecimento
E aquilo que não soubermos, buscaremos aprender para compartilhar a resposta com vocês. Pois bem, como não há comentários, então nós seguiremos para a nossa leitura complementar. A nossa leitura complementar de hoje será feita com o livro Jesus no Lar. É um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito de Neio Lúcio. E como fazemos, vamos abrindo ao acaso para a lição dessa manhã. E como nada é por acaso, a nossa lição de hoje é o capítulo 50, em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre por si absteve-se de qualquer comentário, mas, no término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende da tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção, nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apiada-te Eu vou colocar os óculos e peço mais uma vez perdão pelo uso. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor
de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que se escapam aos tribunais da terra, mas que estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre Nazareno, mostravam lágrimas nos olhos e no alto a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão Pedro, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Pois bem, recebemos como presente o texto em oração quando estudamos o capítulo 27, Eficiência da Prece. Vejam, meus irmãos, vejam como tivemos a demonstração prática através de Jesus sobre a eficiência da prece. O que Jesus fez? Jesus não usou palavras difíceis. Jesus apenas elevou o seu pensamento, buscou a figura de Deus e não pediu por si, mas sim pediu por todos aqueles que o cercam. Não utilizou do recurso maravilhoso da prece para apenas fazer um desfiar de pedidos. Pediu sim, mas pediu em benefício do bem coletivo. Se colocou como criatura que necessita de Deus, para que pudesse, através dessa sintonia sublime, receber de Deus o amparo necessário.
E é através desse pedido, meus irmãos, que nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas mais dignas. E é através dessa lição sublime que fala por si, através desse exemplo que recebemos através de Jesus, é que vamos seguindo para o encerramento da transmissão desse Evangelho no ar da semana. E vamos encerrando com uma última leitura do livro Decisão, psicografado pelo médium Antônio Badui Filho, pelo espírito André Luiz, capítulo 56, que fala neste Natal. Aproximando-se o Natal, é compreensível que te movimentes mais intensamente no auxílio do próximo. Por isso mesmo, não te vergonhas de bater às portas dos mais afortunados, nem te poupas horas de trabalho estafante. Reúnes brinquedos e alimentos, roupas e calçados, organizando campanhas e festividades, com que almejas tornar menos infeliz o Natal dos que se encontram segregados em provações dolorosas. Nesse clima de júbilo envolvente, antevendo a alegria dos que vão te receber das mãos os dons da bondade, recordas como em tua vida a beneficência consumiu-te dedicação e esforço, trabalho e sacrifício. Preparaste a sopa aos famintos, ofereceste o enxoval aos recém-nascidos em penúria, agasalhaste os desnudos no inverno, ofertaste o pão e aviaste receitas médicas. E mergulhando ainda mais no oceano de tuas lembranças, recordas igualmente teu esforço na caridade moral, violentando-te até as lágrimas para amar o próximo com aceitação. Perdoaste, esqueceste, compreendeste, silenciaste, pacificaste, encorajaste, reergueste. Entretanto, o código divino é explícito. Ama o próximo como a ti mesmo. É louvável que cultives o amor ao próximo. Contudo, aproveita o clima de paz que te envolve para refletir em quanto amor pudeste dedicar a ti mesmo. Perdoaste a ofensa do próximo, no entanto, pensa se conseguiste te perdoar, quando a ofensa se te escapou aos lábios no momento aflitivo. E se esqueceste o gesto impensado do amigo, todavia, cogitaste se tiveste entendimento para esquecer tuas próprias atitudes agressivas, quando descobriste que, como o próximo, também podes ferir. Compreendeste o companheiro em dificuldade emocional, quando te atingiu com a palavra ríspida. Entretanto, pondera se usaste a compreensão em favor de ti mesmo, quando os conflitos secretos de tua alma te impulsionaram a falar com o verbo contundente. Silenciaste por amor diante do erro do próximo. Contudo,
Recorda, quando erraste, soubeste silenciar o clamor de teus remorsos, entendendo que, embora seja discípulo de Cristo, não estás isento de erros? Não está isento de erros. Pacificaste a consciência atormentada de alguém que se acreditava no abismo. Todavia, medita se aceitaste o benefício da paz em ti mesmo, quando te enxergaste em débito com tua consciência, compreendendo tua tarefa de amor, não te elevaram automaticamente à angelitude. Encorajaste o próximo em desespero, entretanto considera se te utilizaste da coragem quando os obstáculos te desafiaram. Reergueste com a esperança o necessitado de apoio. No entanto, rememora se movimentaste em favor de ti a alavanca de esperança quando tudo te parecia perdido, entendendo que, como o próximo, também podes cair no minuto de fraqueza. Compreende tuas necessidades e imperfeições, tanto quanto compreende as imperfeições e necessidades do próximo. Aceita-te como és, valorizando o esforço de transformação íntima, segundo o Evangelho, sem violentar as limitações que ainda te caracterizam o estágio evolutivo, para que não te sintas na obrigação de ser perfeito para amar e trabalhar na seara do bem. Reconhecendo que somente o tempo, em sucessivas reencarnações, dar-te-á a perfeição que agora inutilmente te exiges. Não transformes o exercício da caridade em fuga de tuas angústias, mas, ao contrário, aceita e compreende teus problemas íntimos, a fim de que tua caridade seja espontânea e pura. Jesus abençoa, sim, teu caminho aos semelhantes. Contudo, neste Natal, ele te pergunta se tens amado a ti mesmo como amas teu próximo. E é assim, meus irmãos, com esse texto divino, é que encerraremos a nossa transmissão, na certeza de que, se amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, sem realmente nos esquecer de amar a nós mesmos também, viveremos em oração, porque a nossa vida será pautada por amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, porque realmente amaremos a nós mesmos. E então, com essa mensagem de Natal, vamos encerrar a nossa transmissão com a nossa prece final e com as vibrações. E assim, Senhor, agradecidos por essa oportunidade bendita de recebermos aqui os teus ensinamentos, os teus alertas, as tuas orientações, elevamos o nosso pensamento para que possamos oferecer um pouquinho, já que tanto recebemos na manhã de hoje.
Senhor Jesus, neste dia de véspera do teu nascimento, ofertamos as nossas melhores energias para que possamos envolver amorosamente o planeta Terra. Que a fagulha do nosso amor, que é tão pequenina, possa aquecer o coração de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que têm o planeta Terra como lar, como escola, como hospital. Que possa a nossa contribuição de amor aquecer o coração de todos eles. E que essa vibração de amor, Senhor, possa fazer com que seja despertado no coração desses irmãos o amor a si mesmo, para que seja possível amar o próximo como a nós mesmos. Desperta esse amor que oferecemos nesse instante, a compreensão no coração desses nossos irmãos, de que somente juntos somos fortes, de que somente unidos em comunhão com Deus é que somos lúcidos, que somos saudáveis. É na comunhão com Deus, com os nossos irmãos, que poderemos realmente desfrutar de um mundo melhor. Que as nossas energias possam também, respeitando a lei de causa e efeito, de ação e reação, que possam os nossos sentimentos de amor higienizar o corpo físico e o corpo espiritual, mental, emocional de todos os nossos irmãos que compartilham conosco a existência no planeta Terra. Reveste, Senhor, com as nossas energias o espírito e o perispírito e o corpo físico dos nossos irmãos. Reequilibra, cura, oferta consolo, Senhor. Dá consolo àquele que sofre, dá lucidez àquele que ainda se perde em pesadelos de loucura lancinante. Que as nossas energias possam aliviar as dores e sofrimentos daqueles irmãos que sofrem. Que a nossa luz e o nosso amor possa tocar o coração daqueles que, embrutecidos, já não conseguem discernir, já não discernem o amor, a amizade, o carinho. Senhor, que a nossa luz e o nosso amor leve amizade ao coração de todos quantos ainda se sentem sozinhos e solitários. Senhor Jesus, que o seu nascimento nesta noite feliz,
possa trazer aos nossos corações luz e amor, consolo e refazimento, para que realmente fortalecidos possamos aqui continuar a vibrar, servindo na seara do amor. Peço licença nesse instante para vibrarmos por nossos lares, vibrarmos por nossas famílias, vibrarmos por nossos amigos, mas peço que possamos vibrar também amorosamente por aqueles desafetos, por aqueles que ainda erroneamente chamamos de inimigos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, materiais ou espirituais. E vamos pedindo licença para vibrarmos por este trabalho de evangelização através da internet, através do programa Evangelho no Ar. Vamos vibrando amorosamente para que esse programa se fortaleça e que ele possa levar um pouquinho de reflexão a tantos quantos possam necessitar de luz, de esclarecimento. Que as nossas palavras não sejam tomadas como fontes da verdade, mas que sejam tomadas como carinho e amor, na tentativa de levar consolo e esclarecimento a quem desejar. Que possamos estar juntos e fortalecidos para esse trabalho no novo ano que há de se iniciar. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas, que cada um de nós sabe e conhece. E é com o coração repleto de alegria por essa data tão especial é que agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. É que agradecemos a oportunidade de entender o benefício da prece, de entendermos os mecanismos para a sua eficácia, e que possamos com Jesus abrir sempre o nosso coração nesse diálogo saudável com o Criador, para que possamos realmente sermos filhos de Deus, comungar com Deus, não da boca para fora, mas de coração, transformando cada um de nossos dias em dias de equilíbrio, em dias de amor, em dias de fé, em dias de esperança, na construção de seres humanos melhores, porque sabemos que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus começa em nosso coração. Que possamos, meus irmãos, construir em nossos corações o reino de Deus, para que transformemos a realidade ao nosso redor e que possamos, resilientes, entender as provas e as expiações que recebemos. Não são castigos, mas sim oportunidades que recebemos de um Pai amoroso
para demonstrar o quão fortes somos, para não só aprendermos as suas lições, mas testemunharmos através do nosso exemplo de que é possível ser digno, de que é possível ser bom, de que é possível ser honesto, ainda quando todos ao nosso redor não o são. E assim, com o nascimento de Jesus na noite de hoje, pedimos que Ele, através da estrela da guia, nos guie por um novo ano, onde haja luz, onde haja amor, mas que haja coragem de enfrentarmos os monstros que ainda abrigamos em nossos corações. E que possamos, fortalecidos pelo amor divino, estarmos reunidos com as nossas famílias na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará se estivermos verdadeiramente com Ele, na certeza de que seja feita a palavra e o desejo de Deus em nossas vidas, e não a nossa vontade, porque ainda somos ignorantes demais para decidirmos e que as nossas vontades se tornem reais, que apenas se tornem reais o fiel desejo de sermos melhores hoje do que fomos ontem, para a construção de uma manhã mais feliz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E assim, meus queridos, agradeço a cada um de vocês que esteve presente na nossa transmissão de hoje, que foi um pouquinho mais demorada em função do Natal, mas cheia de muito amor. Encerro pedindo para que vocês curtam, comentem, compartilhem essa transmissão, que ela possa alcançar todos aqueles que necessitem. E desejo a todos um Feliz Natal, cheio de realmente muito amor, de muita paz. E que esse amor e essa paz possam preencher cada um dos dias que palmilharemos em 2018, com muito equilíbrio e com muita fé, mas acima de tudo, com muito Deus em nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Ele, até mais.